Olá, pessoal. Bem-vindos à disciplina de gestão de projetos. Na aula de hoje, nós vamos começar algumas definições importantes a respeito de projetos, que vão ser base para todo o gerenciamento de projetos que nós teremos aí no decorrer da disciplina. Então, nós vimos inicialmente alguns conceitos gerais, alguns conceitos da área de pesquisa, do campo. Depois falamos um pouquinho da parte de estratégia e finalizamos a aula anterior falando de portfólios, programas e projetos. Bom, ela está relacionada um pouco com a aula de hoje também. Então, nós começamos aqui com uma definição de projetos. Olha, guardem essa que essa é importante. Projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único. Então, é um projeto, um esforço temporário, ele tem tempo, ele tem início, meio e fim. A gente costuma brincar que alguns projetos têm início, meio e meio. Mas não, o projeto ele precisa ter data para terminar. Empreendido, né, feito por pessoas, vai aparecer aí também numa outra definição aqui na parte de baixo. Mas a ideia é criar um produto, serviço ou resultado único. Então, o projeto é algo novo, é algo que nunca foi feito antes. Lembra que nós temos os projetos de inovação e nós temos os projetos de base estrutural. Então, se eu tenho ali uma casa e resolvo fazer mais um quartinho, mais um puxadinho aí para a turma que gosta de obra, isso não deixa de ser um projeto. Não é um projeto de inovação, não vai trazer nada de novo, mas nunca foi feito antes. É muito diferente de um processo, tá ok? E aí nós falamos também do PMBOK, né, que é a definição que nós temos, que é o Project Management Body of Knowledge. É uma base de conhecimento onde nós temos ali as principais técnicas, ferramentas utilizadas e que funcionam e que dão certo para o gerenciamento de projetos. Existem outros BOCs também, tá? Existe um BOC aqui na área de processos, existe um BOC também no desenho de processos, eu já vi mais uns 2 ou 3, tá? Mas esse PMBOK com certeza é o mais famoso e ele é único. E voltando aqui também, o PMI, que é o órgão, é o Project Management Institute, que é o órgão que cuida desse gerenciamento de projetos, que estuda o gerenciamento de projetos do mundo todo e que tem trazido as suas publicações aí para gente, tá? Uma outra definição também do PMI, né? Essa aqui é mais completa um pouco. Empreendimento único que deve apresentar início e um fim claramente definidos, quer dizer, ele é temporário, conduzido por pessoas. Eu gosto dessa definição, que eu acho que ela é melhor, ela é mais completa, ela traz a questão das pessoas aqui para a gente também. Que possa atingir objetivos respeitando os parâmetros, objetivos claros, tá? Resultado único, respeitando parâmetros de prazo, custo, recursos e especificações. Então, aqui nós temos a definição do que é um projeto. Aqui, gente, nós vamos ter um exercício que eu vou deixar para vocês fazerem, hora de começar a colocar um pouquinho mão na massa, para a gente não ficar só na nossa teoria. Então, aqui eu deixo uma primeira atividade na aula de hoje, nós vamos ter 3, se eu não me engano, e vocês vão definir aqui o que é um projeto e o que é um processo. Então, pensem na definição do projeto, releiam a definição e marquem aqui, né, em cada um desses 2 itens, o que para vocês é um projeto e o que para vocês é um processo, beleza? Então, fica a nossa primeira tarefinha aí de casa. Então, alguns destaques aqui importantes para os projetos, né? É a temporariedade. O tempo todo a gente está falando de tempo. E tempo é uma área importante para o gerenciamento de projetos. Todo projeto tem que ter um início e um fim definidos. Ele tem que terminar, ele tem que ser finito. E tempo é um dos maiores problemas que a gente tem na questão dos projetos. E a individualidade, quer dizer, algo que não tinha sido feito antes, que pode ser inovador ou não. Coloca bem essa diferença na cabeça, porque ela é importante para a gente.
Os projetos têm que ser únicos, ou algo inovador que vai me levar a Marte, algo que nunca foi feito antes, ou um projeto de base estrutural, fazer um puxadinho, fazer um quartinho, fazer a casinha do cachorro, é algo que eu não faço sempre, que não está na minha rotina, tá? Essa diferença também é importante para a gente. Então, a partir dessas características, a gente tem outras aqui também, que eu vou deixar para vocês lerem isso, tá? Vou deixar para vocês lerem e pensar, com toda a base que nós definimos, com toda a teoria que nós trouxemos aqui para vocês, se isso aqui faz realmente sentido. Então, agora, assistindo essa aula e lendo o nosso material, que aí eu vou lembrar para vocês que é muito importante a leitura e o estudo do material, nós temos como definir projetos, tá? Então a gente já sabe o que é um projeto. Agora, e a questão do gerenciamento de projetos, que são coisas diferentes também. Uma coisa é um projeto. E esse projeto, para ser feito, para ser construído, para ser definido, ele precisa de um gerenciamento. Poxa, por que eu preciso gerenciar um projeto? Porque senão ele tende a naufragar. Ele tende a dar com os burros na água. Lembra nos 500 anos do Brasil, na nau capitânia, a navegação que eles tentaram replicar e tal, não navegou, ela literalmente afundou. E nesse exemplo, né, que me veio aqui agora, temos vários outros também de muita perda de dinheiro, de perda de mercado. Inclusive, a notícia que está acontecendo agora, nesse momento, né, é a saída da empresa Ford do Brasil. Eu estava assistindo um vídeo ontem, um vídeo de quase 20 minutos, muito interessante, 2 comentaristas ali, depois eu vou resgatar e faço a propaganda deles. Mas que já colocaram erros de projeto e erros de estratégia da Ford. A Ford não vende hoje, né, tendo seus problemas técnicos e de mercado. Então, olha só como a nossa disciplina é importante, como ajuda vocês a entender esse cenário e isso tudo. Então, a Ford ela já traz alguns erros de projetos. Eles citaram ali a questão do EcoSport, que ela assim, saiu na frente realmente. Ela criou um nicho de mercado que era o SUV compacto, liderou esse nicho durante muito tempo, mas não se atualizou. Faltou uma atualização, faltou o quê? Uma estratégia de longo prazo. Faltaram, né, ações estratégicas para você fazer uma atualização do produto, atualização do carro, manter o seu cliente satisfeito, porque ele vai exigindo melhorias, e essas melhorias não vieram, ou as que vieram demoraram muito para acontecer. Então tiveram alguns erros de projeto e alguns erros principalmente de estratégia. E está aí o resultado, né? Eu me solidarizo com as pessoas, né? São 5 mil empregos diretos, se eu não me engano, que isso vão gerar 10, 12 mil empregos ao todo, que são postos de trabalho que vão ser fechados. As pessoas vão ficar desempregadas, mais um ponto negativo aí nessa pandemia. Mas que a gente possa aprender com essas lições, né? Solidarizar e não ficar na bad, né? Não ficar para baixo, mas aprender que aí houveram erros de estratégia também. Para evitar estes erros, porque para isso a gente precisa de uma boa gestão estratégica, de enxergar bem os mercados, de ouvir o nosso cliente, saber o que ele quer, saber aonde a gente quer e aonde a gente pode chegar e com isso gerenciar também, cheguei aqui na nossa disciplina, gerenciar internamente bem os nossos projetos. Para a gente fazer o projeto, para a gente fazer certo o projeto certo, na questão da eficácia e da eficiência. Então vamos lá para o gerenciamento. O que é gerenciar projetos? Significa, de uma maneira resumida, planejar a sua execução antes de iniciar e depois que iniciar, acompanhar a sua execução. Então aqui está muito ligado à nossa disciplina a questão de gerenciamento e planejamento. Planejar antes de fazer. Eu costumo falar para os alunos, como é que eu faço qualquer sistema de informação? Eu pego ali o Deitel, que eu tenho aqui também, a Bíblia do Java, a Bíblia do Python, a Bíblia de alguma linguagem de programação e saio programando. Errado, completamente errado. A parte de engenharia de software, análise de requisitos, é uma das mais importantes, porque ela está interligada com os projetos e ela consegue definir o que vai ser e o que não vai ser feito
dentro do projeto. Então a gente precisa de escopo, a gente precisa definir requisitos, a gente precisa de prazo, a gente precisa fazer requisitos funcionais e não funcionais. Aí nesse momento eu misturo um pouco com a parte de engenharia de software, não para ficar confuso para vocês, mas porque é interligado, é tudo integrado mesmo, e a gente chega com visões diferentes, tá? É importante a gente destacar. Uma visão é do gerente de projetos e a outra é do engenheiro de software. Um está mais preocupado com o projeto e o andamento dele, e o outro mais preocupado com o produto final que vai ser construído. As duas coisas têm em comum, mas são visões e papéis diferenciados. Beleza? Com isso, o gerenciamento de projetos ele traz um conjunto de ferramentas. É essa a metodologia do PMI. É isso que está no PMBOK. Conjunto de ferramentas que permitem que a gente desenvolva, que a gente aplique, que a gente organize, que a gente planeje o nosso projeto. É isso que está importando para a gente agora, nesse momento. Planejamento, ok? Bem, com isso a gente traz a definição também do PMBOK e do PMI, né? O que é então o gerenciamento? Aplicação dos conhecimentos, experiência, técnicas e ferramentas nas atividades do projeto, para a gente atingir os requisitos do projeto. O projeto tem requisitos que são técnicos, são funcionais, são econômicos, tem uma série de premissas, restrições, a gente vai passar por isso tudo, para a gente alcançar ou exceder as expectativas das partes interessadas. Outra palavrinha importante para a gente aqui agora, stakeholders, os stakeholders. O que é o stakeholder? A tradução literal, né, é o segurador do bife, mas não é isso que a gente quer, não. Stakeholders, na tradução aqui, né, oficial do PMI, são as partes interessadas, são as partes envolvidas no projeto. É todo mundo que é afetado direta ou indiretamente pelo projeto. Então a gente precisa atender o nosso cliente, a gente precisa enxergar os stakeholders, a gente precisa aplicar corretamente as técnicas e ferramentas e organizar o nosso projeto de uma maneira funcional, coesa e bem estruturada. Voltando a lembrar, pensem nos projetos, nós vamos conversar sobre esse projeto daqui a pouco. Pensem, podem fazer em grupo, pode ser individual, eu vou daqui a pouco colocar as regrinhas lá escritas, tudo bonitinho, certinho, de acordo com o nosso PAPR, tá? Para ficar pelo menos organizado. Tá? Assim não vai ficar perfeito, se o visual muitas vezes deixa um pouco a desejar, eu peço desculpas, mas na organização, pelo menos para vocês não ficarem perdidos, é uma preocupação minha aí muito grande. Então eu tenho no gerenciamento de projetos essas técnicas e ferramentas. Falamos dos stakeholders, então, aqui, uma transparência destinada para eles. Então, quem são esses stakeholders? São os interessados, aqueles que podem, olha, cujo interesse, que são afetados positivo ou negativamente pelo projeto. Né? Nós temos aí muitas queimadas atualmente, né, na Amazônia. Outra coisa que está rolando no nosso país hoje, né, que aconteceu, né, muito no ano passado. E quem que são os afetados por isso? Né? A biodiversidade, os biomas, as tribos indígenas, a população ribeirinha, os animais, todos esses são stakeholders. Né? Infelizmente a gente tem pessoas aí que estão trabalhando com muita força e determinação para ajudar, né, as nossas matas, a nossa Amazônia, ok? Mas foi só um exemplo, temos vários outros também. Aqui eu vou voltar aqui, deixar carregando aqui o computador. Bem, temos bateria, continuemos. Então aqui alguns exemplos de stakeholders, olha só, investidores, diretoria, né, patrocinadores. O patrocinador ele tem uma palavra específica, ele é o sponsor. É aquele que dá apoio político ou financeiro para o projeto. Mas ele também não deixa de ser um stakeholder. Os participantes do projeto, o gerenciamento, né, o gerente, as equipes, ambientalistas, as ONGs, todo mundo que vai ser afetado de uma certa maneira. Esses são os stakeholders. E por que eles estão em destaque? Porque eles precisam ser gerenciados, eles têm expectativas, e essas expectativas precisam ser comunicadas e acompanhadas. Ok?
Bem, quando que os projetos são necessários? Quando é que eu preciso de um projeto? Quando eu preciso me mexer de alguma maneira, quando eu preciso de alguma coisa nova. Ou alguma demanda de mercado, um produto novo, ou uma estratégia de negócio, falamos no caso da Ford agora, né, um exemplo triste, mas que sirva de lição, que a gente possa tirar as nossas lições dela. Uma solicitação do cliente, eu tenho algumas ideias muito interessantes aqui que eu quero tirar do papel esse ano, que eu acho que podem bombar. Um avanço tecnológico, uma mudança na legislação, os projetos acontecem por diversas maneiras. E uma das dúvidas que a gente tem no projeto é se eu vou desenvolver o projeto que mais se aplica à minha necessidade. Então, olha só, começa a perceber o seguinte: o PMI, o PMBOK, ele traz uma série de técnicas e ferramentas para a gente fazer certo o projeto, ok? Então pensem nisso. Se eu estou fazendo certo o projeto, se eu estou gerenciando stakeholders, se eu estou gerenciando escopo, prazo, custo, se eu estou comunicando de forma adequada, enfim, as mais diversas áreas de conhecimento. Agora, em termos de estratégia, será que eu estou fazendo o projeto certo? E tem uma área grande também em termos de projetos que trata da análise e tomada de decisão, análise de investimentos. Eu não tenho dinheiro para fazer tudo o que eu quero. Vou comprar uma bicicleta para me exercitar ou vou fazer uma reforma na minha casa? Não tenho dinheiro para fazer as duas coisas. Poxa, então eu tenho que fazer o quê? Escolher. E essa escolha nem sempre é uma escolha fácil de se fazer. Existem alguns fatores externos, existem fatores internos à organização. Ah, eu quero comprar bicicleta para me exercitar um pouco. Ah, mas a minha esposa quer que faça a reforma lá na cozinha, porque ela não aguenta mais a cozinha daquele jeito. E aí, nesse cabo de guerra, né? Quais os argumentos que vão ser melhores? Existe toda uma área de análise financeira de projetos que permite um maior, menor retorno. Bem, não é o nosso escopo tratar isso agora. Eu fiz até uma disciplina no mestrado própria disso, tá? Aí envolve muita matemática financeira e estratégia de negócio. Não é o nosso objetivo aqui, não está na ementa. Mas é só para vocês saberem que existe também esse ponto e que ele é importante. Como que eu seleciono o melhor projeto? Então, olha só, eu comecei dizendo que o PMI, que o PMBOK, eles nos ajudam a fazer certo projeto. Agora, será que eu estou fazendo o projeto certo para minha empresa, para minha companhia, para o meu cliente, para minha vida? O que a gente quer no final das contas? A gente quer o nirvana, a gente quer o paraíso, a gente quer fazer certo o projeto certo. Aí sim, é tudo que eu quero. Fazer certo o projeto é seguir a metodologia do PMI. Às vezes eu aponto para cá porque o PMBOK está ali, daqui a pouco eu mostro ele para vocês aí. Mas como é que eu sei se eu estou fazendo o projeto certo? Aí eu tenho uma análise de custo-benefício, uma análise de oportunidade, técnicas de orçamento, VPL, que é o valor presente líquido. Eu tenho o ROI, que é a taxa interna de retorno, qual que é o retorno que esse projeto vai me dar, qual o gasto necessário, vale a pena, não vale a pena. Ou seja, tem toda uma matemática financeira aliada a negócio que pode nos ajudar nessa definição. Bem, segunda tarefa da aula de hoje, eu vou deixar para vocês. Qual das definições abaixo se refere ao projeto do ponto de vista organizacional? Quero que vocês façam esse exercício e postem na plataforma. É legal a gente se mexer um pouco, uma maneira da gente estar em contato com a disciplina. E a terceira tarefinha de hoje é uma dinâmica simples, para a gente aprender a diferenciar as atividades inovadoras, que são os projetos, das atividades rotineiras, da nossa rotina. Essas atividades elas vão valer a presença da nossa semana. Então eu vou deixar lá para vocês entregarem, elas não vão valer ponto diretamente, mas elas vão servir para vocês estudarem, terem contato com a disciplina e para a presença, né, do ERE aí dessa semana. Ok, gente? Bem, muito obrigado, um grande abraço, até a próxima aula.